Hoje vamos fazer uma viagem nostálgica por filmes de animações lindos, cheios de coragem, arte e coração, mas que por algum motivo não receberam o amor que mereciam do público. Preparem o coração. Tem tesouro visual, trilha sonora e histórias que pedem para serem revisitadas e algumas pedem para ser conhecidas. Vamos juntos? Oi pessoal, meu nome é Darlene e sejam muito bem-vindos aqui no canal. O vídeo de hoje é uma indicação de um inscrito aqui no canal, o Guilherme. Ele comentou pedindo para fazer esse vídeo sobre animações que são incríveis, mas que são injustiçadas pelo público de maneira geral. O Guilherme tá sempre comentando aqui no canal, sempre dando várias ideias, e eu pesquei essa daqui para trazer uma lista aqui bem pessoal minha, de algumas animações que eu gosto muito, mas que não caíram assim no gosto das pessoas, e algumas que de fato eu só revisitei muito tempo depois e entendi o valor delas. Mas apesar de ser uma lista pessoal, eu trouxe aqui alguns dados que comprovam, que elas não foram um sucesso, e uma análise aqui rápida do porquê que parece que elas não foram um sucesso, como tentando justificar ali. Começando por Planeta do Tesouro, da Disney. Imagine uma Ilha do Tesouro, só que em versão espacial. Jim Hawkins, um jovem inquieto, parte para uma aventura pelo universo buscando um tesouro lendário. Encontra no caminho amizades improváveis, escolhas difíceis e um design que mistura aquarela tradicional com efeitos digitais. O filme é de 2003, então já carrega aí mais de 20 anos nas costas, mas permanece sendo muito bonito. Quero saber aqui nos comentários quem já assistiu. Nesse período, nos anos 2000 ali, a Disney estava lançando muitas animações num formato muito diferente. Tanto que esse período é conhecido como Era das Experimentações. Aqui no canal até tem um vídeo sobre essa era, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para vocês. Mas é um período em que ela estava tentando se redescobrir ali nos anos 2000, porque vieram estúdios que estavam trazendo muitas coisas diferentes. E Shrek, que é da DreamWorks, veio como um divisor de águas. Então parece que a Disney estava bem perdida naquele momento. Mas diante disso, essa dificuldade que a Disney estava tendo, ela conseguiu produzir muita coisa legal. Mas como ela não tinha cara ali dos clássicos da Disney, o público meio que torceu o nariz pra ele, sabe? Eu, inclusive, sou parte desse público dessa época. Eu não era mais criança no início dos anos 2000, eu tava ali na pré-adolescência, entrando na adolescência, então eu deixei a Disney um pouco de lado, e ela tentou acompanhar o público dela dos anos 90, mas foi complicado ali. Eu mesmo conheci esse filme aqui depois que eu fui adulta, pelo menos a minha memória é conhecê-lo só depois de que eu era adulta, e ele me tocou profundamente. Então, apesar de não ter feito sucesso na sua época, ele é um filme muito bom, então vale a revisita, a redescoberta dele. E são vários os motivos que fazem com que ele mereça ser reconhecido pelo público. Como visual arriscado, personagens com emoção crua, trilha e clímax comoventes. O orçamento dessa animação foi de 140 milhões de dólares. E a sua bilheteria mundial foi de 109 milhões de dólares, aproximadamente, Então o filme, infelizmente, nem se pagou. Há muitos entusiastas que querem que esse filme ganhe um live action e eu concordo que seria incrível. Mas eu acho muito difícil diante da falta de sucesso que ele teve, Porque a Disney ela já tem enfrentado dificuldades com seus live actions que são baseados em clássicos estouradaços do estúdio. Pegar um filme que não foi sucesso na sua época para fazer um live action é muito, muito, muito arriscado. A minha opinião sobre o porquê ela não fez sucesso é que talvez o público não tivesse preparado para esse visual tão arriscado que a Disney trouxe. Atlantis, o Reino Perdido. Uma expedição cheia de cientistas excêntricos e heróis relutantes partem em busca da lendária Atlantis. E diferente do musical clássico da Disney, Atlantis apostou numa história de ação, com bastante mistério e um visual inspirado em histórias em quadrinho. Um imã para quem ama design e um mundo imaginado. Na minha opinião, esse aqui é o verdadeiro tesouro esquecido dessa lista. Uma história verdadeiramente magnética, mas adivinha? Também da Era das Experimentações. Vocês não têm ideia,
Eu morro de amores por essa animação. Inclusive aqui no canal também eu tenho um vídeo só pra essa animação, contando a história dessa animação, trazendo curiosidades, porque ela é tão preciosa, um primor, sabe? Pra mim, ela merece amor, porque traz um mundo rico, um tom mais assim adulto, jovem e uma estética única, é bem marcante. Mas seu orçamento estimado foi de 90 a 120 milhões de dólares e a bilheteria foi de 186 milhões de dólares. Então foi uma bilheteria bem modesta, sabe? Para uma produção tão grandiosa. Não faltou ambição, faltou mais um encaixe ali, sabe? Do marketing da época, do gosto do público naquela época. E saindo um pouquinho da Disney, agora vamos para um clássico lindo dos anos 90, do final dos anos 90, Gigante de Ferro, da Warner Bros. Esse filme conta sobre a amizade de um garoto com um gigante de aço que tinha um coração humano. É uma fábula sobre escolha, coragem e sacrifício. Simples e poderosa, e com um final que ainda vai te fazer chorar. Não foram muitas as pessoas que assistiram essa animação, mas eu tenho certeza que aquelas que assistiram nunca esqueceram, porque ela realmente é muito, muito, muito marcante. É maravilhoso, inclusive, pra gente assistir depois de adulto, porque tem uma ambientação ali dos anos 50, é uma animação 2D que faz com que hoje, né, a gente veja ela como mais bonita ainda. E uma temática muito séria. Pra mim é um combo da perfeição. Ela tem um roteiro bem enxuto, mas uma emoção verdadeira. Os dados sobre o seu orçamento variam um pouco, mas ficam ali entre 48 a 70 milhões de dólares, né, de investimento nessa produção. E a bilheteria mundial foi de 31 a 33 milhões de dólares, então ficou bem abaixo mesmo. Esse é um exemplo perfeito de filme que ganhou o coração do público depois de muito tempo. E me dói agora falar sobre essa daqui, colocar essa animação aqui nessa lista, mas os números não mentem. O Príncipe do Egito. A épica adaptação animada do livro de Êxodo, a saga do herói real Moisés, numa busca divina para libertar o seu povo das mãos do vil faraó. Um filme dramático com músicas poderosas e uma abordagem séria e respeitosa do material bíblico. Essa aqui é uma queridinha minha, um dos maiores clássicos da DreamWorks, mas ainda não é admirado pelo grande público como deveria. E merece amor por causa da sua ambição narrativa, trilha marcante e uma escala épica. Essa aqui tenha sido a mais bem sucedida da lista, tá? Porque seu orçamento, os dados do seu orçamento divulgados variam entre 60 a 100 milhões de dólares. E a bilheteria mundial foi de 218 milhões de dólares. Foi uma boa bilheteria, mas para os padrões DreamWorks não foi o esperado. Mas essa daqui também é um exemplo de que nem sempre a bilheteria é que conta a verdadeira história. Às vezes o reconhecimento de uma animação vem com o tempo. Coraline é a queridinha dos fãs de animação quando o assunto é terror. Coraline entra numa casa de portas secretas que a levam para um mundo alternativo, que parece ser muito melhor do que a vida real, mas se revela ser um mundo muito mais perigoso. Um conto de fadas escuro com stop motion hipnótico e design que arrepia. E merece todo o nosso amor pela sua imagética única, direção de arte impecável e a história com camadas. Recentemente eu fiz um vídeo sobre Coraline, desvendando Coraline. Vou colocar todos os vídeos que eu tô falando que eu tenho aqui, eu vou colocar no primeiro link... No primeiro comentário fixado aqui pra vocês. Seu orçamento foi de 60 milhões de dólares e os dados da bilheteria variaram bastante das fontes que eu procurei, tá? Mas ficaram ali entre 125 a 186 milhões de dólares. Esse filme trouxe dinheiro? Sim, trouxe dinheiro. Para o estúdio Laika, né, que não é tão conhecido pelo grande público, isso é um dinheiro. Mas para quem conhece a Coraline e vê esse orçamento, fica embasbacado, né? Como um filme desse não chegou nem perto de nem $500 milhão. E por fim, o caminho para El Dorado. Dois vigaristas encontram a Cidade Dourada. E em vez de transformar isso numa riqueza fácil, o filme vira uma comédia de amizade com canções e design inspirado na América Latina. Colorido, engraçado e com um coração muito suave.
Merece todo o nosso amor pela dupla protagonista, que é muito carismática, o seu humor meio jovem, meio adulto, e aquela boa trilha, né, que faz a animação sempre estar lá no alto. E eu vou falar esse orçamento, eu sei que vai deixar todo mundo surpreso, porque é uma animação que eu tenho pra mim, que é muito conhecida, todo mundo já conhece Caminho para o Eldorado. Mas seu orçamento foi de 95 milhões de dólares e a sua bilheteria foi de 76 milhões de dólares. O filme nem se pagou. É um daqueles casos que o visual mais o timing não deram muito certo, sabe? Com a época em que foi lançado. Esses filmes nos mostram que qualidade artística nem sempre tem a ver com sucesso imediato. Às vezes é o marketing, às vezes é a época, às vezes é o público que não está preparado para aquele tipo de animação. Mas quando a animação é boa mesmo, o amor vem com o tempo. O público redescobre essa história e começa a ver mais sentido nela. Se você gostou de algum desses, coloca aqui nos comentários. Qual desses você acha que merece um revival, assim, que o público parece precisar rever de novo e ele ficar em alta e ser um sucesso mesmo muitos anos depois. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixe seu like, isso ajuda muito aqui o meu canal. Se inscreva se você é fã de animação. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!